O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o presidente do Instituto Amar da Costa e antigo líder do CDS, Manuel Monteiro. Bem-vindo de novo. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Da primeira vez que cá esteve, lembra-se, em novembro fez 17 pontos. Já não me lembrava. Já não se lembrava. Vamos ver se melhora. Hoje vai aos 25, de certeza. Vou piorar. Não, vai ver. Perguntas fáceis. Não acredito. Estou com menos memória. Então começamos por recuar até 1985, foi ontem. E até ao clássico Regresso ao Futuro, ao filme Regresso ao Futuro. Lembra-se do filme Regresso ao Futuro? Que eles entravam no carro, o cientista Doc Brown, o jovem Marty McFly, que era o Michael J. Fox. Eles viajavam no tempo, usando um carro desportivo, futurista. Lembra-se qual era a marca desse carro? Já digo não, pelas suas caras. Não me lembro. Não me lembro de todo. Então, eu vou dar-lhe uma ajuda, não sei se assim vai ajudar. Um DeLorean, um Ferrari Testa-Rossa ou um Aston Martin? Um DeLorean. Exatamente. Ficção. Exatamente. Se pudesse entrar agora nesse DeLorean e assumir novamente a liderança do CDS rumo ao futuro, o que é que faria para devolver ao partido a força e a expressão política de outros tempos? Essa pergunta... Porque o que é que eu faria significaria que aquele que lá está não está a fazer bem. Está a ver? Já são muitos anos. Já está a analisar a pergunta. E, portanto, eu sinceramente o que faria não faço ideia. Eu creio que eu, como sabe, sou apoiante do atual presidente do CDS, o Dr. Nuno Melo. Apoiei-o logo quando ele concorreu pela primeira vez, sabendo da dificuldade que ele tinha em reafirmar o CDS no espaço que tinha, ou que tinha tido no passado, e que tinha perdido por responsabilidade também própria. Eu penso que na vida pública nós nunca devemos enjeitar aquelas que são nossas responsabilidades, considerando que a culpa é sempre dos outros, não é? E eu creio que o CDS, que vá-se lá saber porquê, em determinada altura quis meter na gaveta o PP. O PP, como sabe, portanto, a designação Partido Popular correspondeu a uma época em que o CDS teve um crescimento eleitoral significativo e uma afirmação política que era mais popular. Diga? Era mais popular. Era mais popular, alguns até diziam que era populista, como se recordará. E nasceu consigo. E foi comigo. Comigo, com Paulo Portas e com tantos outros. E muitas pessoas se esquecem que a designação Partido Popular... Eu não estou a fugir à pergunta. Parece que estou, mas não estou. A designação Partido Popular correspondia a um nome de um primeiro partido católico em Itália, que era Partido Popular Italiano. E depois, mais tarde, muitos anos mais tarde, é que apareceu aqui o Partido Popular em Espanha, descendente da antiga Aliança Popular de Fraga e Ribarne, e, portanto, nós pensámos que Partido Popular era uma forma de refrescar o CDS, afirmar o CDS na direita democrática e sair daquele limbo de centrismo puro e duro. E de um momento para o outro, as lideranças sucessivas do CDS quiseram meter o Partido Popular na gaveta, só falar do CDS, estão no seu direito, penso que fizeram mal. E, para além disso, procuraram assumir uma postura de um partido muito mais liberal do que aquilo que correspondia à base essencial do eleitorado de um partido como aquele. E isso foi, penso que, muito negativo para a afirmação do CDS. Mas para onde é que foi essa base do CDS? Foi para o Chega, em muitas circunstâncias foi para o Chega, não tenho a menor dúvida. Alguma até para o PSD, mas a maioria foi para o Chega. Falou de liberal economicamente?
Não, economicamente já vinha de Francisco Lucas Pires, liberal do seu ponto de vista social. Ou seja, em dada altura quis dar a ideia de que o CDS era um partido muito moderno, aberto às novas tendências de mercado social, dizendo que as identidades de cada um não interessavam para coisíssima nenhuma, e não interessam, cada um tem a identidade que entende ter, mas isso não correspondia a um partido conservador, a um partido democrata cristão, de matriz conservadora, que faz falta no eleitorado português e que o CDS transmitia essa percepção. E agora acha que está recentrado o partido a esse Diga. nível? O partido está novamente recentrado? Eu penso que o partido começa paulatinamente a querer regressar a esse mesmo caminho, sabendo que agora não é tão fácil, porque há um partido que, pela via do protesto, ocupou esse espaço. Eu há dias dizia, eu não tenho redes sociais, mas dizem-me que caíram-me em cima, paciência, eu dizia que o Chega não é um partido de direita. O Chega tem uma pessoa estruturada com pensamento de direita. É o meu amigo Diogo Pacheco de Amorim. O Chega é um partido do protesto. É um partido da contestação. E que tem, obviamente, muita gente da direita conservadora que vota nele. Como tem gente da esquerda. Como tem gente que sempre votou partido da esquerda socialista ou do Partido Comunista Português. Portanto, o Chega beneficia de um descontentamento muito profundo de uma camada muito significativa da população portuguesa com o sistema político, sei lá, com aquilo que ao fim de 50 anos deixou de funcionar, e o Chega beneficia claramente com isso, e tirando partido de uma capacidade interventiva do Dr. André Ventura a todos os títulos notável. Quer dizer, eu costumo dizer que se não nos pomos a pau, um dia ele diz que é o Dom Afonso Henriques, quer dizer, porque inventa a pátria, porque foi ele que fez tudo, foi ele que descobriu tudo, ele foi o primeiro a descobrir a prestação social única, ele foi o primeiro a dizer que era preciso pôr algumas pessoas a trabalhar, etc, 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 demonstrando ou uma falta de memória total em relação àquilo que foi a intervenção política de determinados partidos, nomeadamente o CDS, Partido Popular, ou então tanto-se nas tintas, desculpem-me os ouvintes, tanto-se nas tintas para aquilo que aconteceu. Muito bem. E agora acho que o CDS está a procurar reposicionar-se, sabendo que a circunstância não é fácil. Que é difícil. Muito bem. Manuel Monteiro, 2 pontos na primeira pergunta. Vamos à segunda. Aqui vamos fazer... Já perdi 3, está a ver? Já perdeu 3. Não, vamos para os dois. Vamos olhar para o copo meio cheio. Este é aqui um apelo de memória, é uma memória recente no tempo. Em que ano foi Pedro Passos Coelho eleito presidente do PSD? Ora bem, fazendo contas... Portanto, ele chegou ao governo. Portanto, ele cai em 2015. Exato. 4 anos para trás, 2011. Certo. Exato. Está lá quase. Nas eleições, portanto, eu penso que terá sido ou 2009 ou 2010. É 2010. Foi sim, senhor, 2010. 2009 ainda houve as eleições de José Sócrates disputadas por Manuel Ferreira Leite. Em setembro desse ano. Muito bem, já percebeu qual é o tema, não é? Pedro Passos Coelho tem tido cada vez mais intervenções públicas. Como é que olha... Porque é que eu falto muitas vezes nas entrevistas? Porque... Não, sabem, falando a sério, parece que até aqui temos estado a falar a brincar. Eu agora sou, como disse, presidente do Instituto Amar da Costa, que é uma instituição de bem muito séria. É uma associação juridicamente independente, voltada para a formação política, também já vamos falar sobre isso. Democrata cristã, foi fundada por um fundador do CDS, tem uma proximidade muito grande com o CDS, mas eu tenho procurado manter uma certa autonomia da intervenção partidária. E volta e meia, parece que tenho que vestir um fato de ex-líder do partido para vir fazer este tipo de comentários, aqui e ponho em causa
essa tal autonomia que eu tenho preservado para o IDL, Instituto Amar da Costa. Isto é claro, é evidente. E até porque se eu não quisesse ter vindo, não vim. Claro, é evidente. E também responde aquilo que quiser, é evidente, não é? Mas de facto têm sido muito notadas e ruidosas as intervenções públicas de Pedro Passos Coelho. Como é que olha para elas? Acha que são desnecessárias, que vão além daquilo que são certeiras? Não sei. Sabe, eu tenho estima por Pedro Passos Coelho. E admiração. Não quer dizer que esteja sempre de acordo com o que ele diz. Mas tenho estima e admiração e estima. Aquilo que quiser. Não sou íntimo, nunca fui. Não sou do seu círculo de amigos próximos. Nada disso. E, portanto, não se esperará que eu tenha qualquer intervenção, a não ser que alguma coisa muito extraordinária acontecesse, negativa em relação a Pedro Passos Coelho. Dito isto, eu penso que Pedro Passos Coelho tem, com toda a legitimidade, a ânsia de que este governo governe o melhor possível. Se ele quer ou não regressar um dia à liderança do PSD, sinceramente não faço a mínima ideia. Agora, há uma coisa para mim que é clara. Goste-se mais ou goste-se menos, o primeiro-ministro é o Dr. Luís Montenegro. Ponto. Foi nele, ou melhor, foi na coligação liderada ou co-liderada por ele que eu votei. E, portanto, a minha expectativa é de que este governo governe o melhor possível. De forma a que, em futuras eleições, a Aliança Democrática possa voltar a vencer as eleições. E acha que estas declarações de Pedro Passos Coelho, as que tem tido ultimamente, são um contributo para melhorar essa governação ou podem ser vistas como um fator de desgaste? Nós podemos olhar as coisas, nós estamos ligados à vida política há muitos anos e podemos interpretá-las sempre a nosso gosto, não é? Quer dizer, portanto, podemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Como é que as interpreta? E, portanto, os críticos de Passos Coelho dirão que ele está a dificultar a vida a Luís Montenegro. Eu acho que Luís Montenegro fez uma coisa mal, sob o meu ponto de vista, em relação a outras declarações lá atrás de Pedro Passos Coelho, porque foi a correr antecipar o Congresso ou as diretas do Partido Social Democrata e, portanto, deu a ideia de intranquilidade nesse momento ao querer picar, entre aspas, o seu suposto adversário, dizer, se estás com dúvidas, vem a jogo, que eu até vou antecipar as eleições. Acho que não havia necessidade. Quer dizer, e, portanto, acho que nesse aspecto demonstrou alguma intranquilidade. Agora, se pensarmos bem, sendo esta uma circunstância, se quisermos, rara, porque é um ex-líder do partido que foi um ex-primeiro-ministro, mas se pensarmos bem, a história política do PPD, depois PSD, foi sempre uma história de conflito interno. De conflito interno profundo. Eu recordo-me, por exemplo, ninguém se esqueça, quando havia um governo de Bloco Central, Mário Soares, Mota Pinto, o Dr. Cavaco Silva, apoiado pela ala Boa Esperança, ou a tendência, ou Nova Esperança, aqui da Distrital de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, Dr. Miguel Júdice, fizeram a vida negra ao Partido Social Democrata que estava no governo, de tal modo que derrubaram esse mesmo governo. Portanto, Pedro Passos Coelho só está a seguir a tradição do PSD. É a tradição. Agora, é evidente que, dir-se-á, mas até aqui não tinha havido nenhum ex-primeiro-ministro, nem nenhum ex-líder do partido. Penso que sim, é verdade. É verdade essa circunstância. Agora, eu, se estivesse do lado do governo, interpretaria todas as intervenções que ele tem feito e que creio irá continuar a fazer, quer as que já estão anunciadas, quer eventualmente outras que não estarão anunciadas, mas interpretaria essas intervenções como desafios, lembrando o que dizia Churchill. Churchill, que era uma pessoa estimável e muito admirável, dizia: em política não há problemas, há desafios. E, portanto, eu creio que as novas lideranças políticas do século XXI
devem ver os problemas na política não como problemas, mas como desafios. E Passos Coelho é um desafio para esta liderança do PSD. Manuel Monteiro, vamos à terceira pergunta. É lá. E vamos falar de um partido que teve aqui uma duração mais ou menos fugaz. Em que ano foi fundado o partido Aliança, de Pedro Santana Lopes? São aquelas... Mais um esforço de memória. Mais um esforço de memória. Mais um esforço de memória. Posso lhe dizer que acabou em 2025. 2025. A extinção, claro. Exatamente, a extinção formal. Portanto, ele ainda foi às europeias anteriores. 2020. A extinção formal, porque ele já se tinha afastado. Sim. Ele já se tinha afastado uns tempos antes. Houve umas europeias em 2019. 2019 a que ele concorreu. E eu penso que terá sido ou nesse ano ou em 2018. Está certo, 2018. Exatamente. E aqui temos um partido... Os senhores estão a ser simpáticos. Não, nada disso. São os examinadores. Os meus alunos da Universidade de Lusíada, se me ouvem dizer isto... Está a ver, professor? Ponha os olhos nisto, professor. Ponha os olhos dos seus examinadores e seja assim benevolente connosco. Manuel Monteiro, ainda há espaço à direita para um novo partido? Olha, essa pergunta eu não faço ideia. Eu penso que não. Mas eu sou suspeito porque... Eu, como sabe, também procurei fazer um novo partido, Partido da Nova Democracia, que não teve sucesso nenhum. Aliás, a primeira demonstração daquilo que poderia ser o meu insucesso é que mal tinha fundado o partido e vim para a rua, aqui na Baixa, fazer campanha. As pessoas diziam, Soutor, força nisso, CDS. Portanto, a minha cara estava marcada, muito claramente associada ao CDS e ao CDS-PP. Agora, a experiência tem demonstrado, provavelmente quando surgiu o Chega e quando surgiu a Iniciativa Liberal, muitas pessoas diriam que já não haveria espaço e houve, e eu creio que tudo depende essencialmente das lideranças. Com todo o respeito pelos programas, pelas matrizes doutrinárias que os partidos podem e devem ter, sob o meu ponto de vista, as pessoas contam. Se pensa que... Aliás, agora há aí uma teoria de que Pedro Passos Coelho, voltando a Pedro Passos Coelho, que Pedro Passos Coelho poderia ser o líder de uma nova formação política. Francamente, não acredito nisso. Não acredito minimamente que isso fosse possível. Que ele não o faria ou que não há espaço para um novo partido à direita? Bom, se ele o fizesse, ele teria, com certeza, votação. Não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Há um capital político que ele possui que não perdeu. Se o vai manter muito tempo ou pouco tempo, isso não faço a mínima ideia. Mas que ele não perdeu. Agora, eu creio que ele não estará, penso eu, claro, não estará empenhado nisso. Estamos com 12 pontos, Manuel Monteiro. Vamos para a quarta pergunta. Esta é de caras. Esta é mesmo para acertar à primeira. Quem foi o mais recente Presidente da República a condecorar o ideal? O professor Marcelo Rebelo de Sousa. Aquele célebre momento em que ele não tinha a condecoração e depois teve que ir buscar a Ordem da Liberdade. Exatamente. Já tem os 17 pontos agora. Manuel Monteiro, já está em casa. Ainda há tempo para pensar a política ou os políticos vivem hoje muito na espuma dos dias sem terem uma linha de pensamento bem definida? Também essa é a importância do ideal. Tem que haver tempo para pensar a política, porque a ausência de pensamento político associada à ausência de paixão política, que também é um elemento muito importante, conduz à desgraça. E esta questão é uma questão essencial para mim. Mas ainda é possível formar políticos profissionais, digamos assim, pessoas mesmo direcionadas para este mundo da política, ou aqueles casos que temos vindo a ver, enfim, há vários anos e agora também recentemente com a Operação Emergente, afasta também as pessoas da política e quem poderia pensar em entrar pelo caminho da política acaba por se arrepender. E esse tema dar-nos-ia espaço para uma longa claro conversa. Que sim. Eu creio que há dois aspectos aqui complementares terríveis. O primeiro, há pessoas que se afastam da vida política ativa porque não estão disponíveis para poderem ser expostas publicamente
não tendo problema nenhum, sem consequência. E esta questão é uma questão muito séria do regime. Ou seja, nós temos hoje uma desproporção total entre o espalhafato da detenção e o anonimato do resultado. E para além do tempo. E isto é um problema gravíssimo do regime. E andamos todos a dormir na forma sobre esta matéria. Ou seja, eu não faço a mínima ideia de quem é a responsabilidade do que está a acontecer na justiça em Portugal. Se é do legislador, se é dos políticos, se é dos magistrados, se é das leis, se é dos códigos, chamemos daquilo que quisermos. Agora, a situação como está não pode continuar. Eu não posso ter pessoas que são detidas e que se faça uma publicidade imensa dessa detenção e depois passarem-se 10, 12, 13, 14 anos e nada acontecer. Isto não pode ser. E não me venham dizer que cada vez que há alguém que chama a atenção a esta natureza está a pôr em causa a independência ou a autonomia da justiça. Eu sou um defensor da separação de poderes. O Ministério Público não é independente, é autónomo. Independentes são os tribunais, não é o Ministério Público. E eu tenho o direito de considerar que, em muitas circunstâncias, o funcionamento do Ministério Público deixa muito a desejar. Muito a desejar. E eu tenho o direito, eu, Manuel Monteiro, como qualquer um dos senhores, nós temos o direito a saber porquê. O que é que está a acontecer para que isto aconteça? E isto conduz a que muitas pessoas tenham receio em se envolver com medo de poderem ter denúncias anónimas injustas, etc, 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 etc. Por outro lado, há também um vazio ideológico muito grande. Como sabem, quando caiu o Muro de Berlim, Fukuyama lançou um livro em que foi intitulado O Fim da História. Há quem diga que ele não queria que aquele fosse o título. Ele queria fazer a pergunta: é o fim da história? E o editor dele quis que ficasse aquele título. A verdade é que a história não acabou. Quando se pensava que as nações iam desaparecer, não desapareceram. Quando se pensava que os nacionalismos iam desaparecer, aumentaram, etc, etc, etc. E nós temos hoje um novo desafio e um novo debate ideológico pela frente. Já não é, obviamente, o velho marxismo contra a velha ideia de capitalismo, com certeza que não, mas há espaço para um debate político que desapareceu. Porquê? Porque os partidos se transformaram, em muitas circunstâncias, em centrais de colocação e em centrais de emprego. E isso, obviamente, que afasta pessoas de bem e pessoas mais empenhadas na causa pública. Muito bem, Manuel Monteiro, vamos para a última questão. Vamos aqui viajar brevemente até às suas origens. E a pergunta é: qual é a raça bovina comum nas paisagens e nas pastagens? Nem me deixa acabar. Esta devia valer mais 5 pontos. Vieira de Minho. Tem lá as suas raízes, o seu avô que foi uma grande inspiração. É verdade. E o facto de ter essa inspiração de alguma forma mudou a sua forma de olhar para o poder, da sua intervenção? A forma como olha para o exercício de poder de Lisboa, se quiser, aqui, o centralismo lisboeta. Existe ou não? Eu não sou regionalista. Mas é óbvio, mas sou ouça, eu cresci numa aldeia do interior, e entre a Serra da Cabreira e a Serra do Gerês. E é evidente que quando vim a primeira vez na minha vida a Lisboa, onde moravam os meus pais, fiquei deslumbrado, quer dizer, portanto, e deslumbrado e surpreendido, porque cumprimentava as pessoas na rua e as pessoas olhavam para mim pensando que eu era maluco. Eu vinha de uma terra onde era toda normal conhecia, não é? cumprimentar, bom dia e boa tarde. Quer dizer, e portanto aqui as pessoas dizem: estás-me a dizer bom dia, não te conheço rigorosamente de lado nenhum. Agora, é evidente que isso marcou, e penso que há um país no interior, um país real que não é conhecido de uma parte de Lisboa, não é toda Lisboa, mas de uma parte de Lisboa, e que é um país que está muito abandonado e que não pode continuar a ser abandonado. Se é com a regionalização que esse país volta a ser recordado, penso que não. Mas isso marcou-me, obviamente que me marcou, porque
nos dá uma perspectiva de um Portugal que é um Portugal muito diferente daquele que se vive em certas zonas do litoral. Muito bem. Manuel Monteiro conseguiu 22 pontos, como melhorou. Da próxima vez vai aos 25. Já viram? Não há duas sem três. Obrigada por ter aceitado o nosso Obrigado, convite. foi um gosto. Obrigado. O gosto é nosso. Obrigado e um bom dia. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, e muitos igualmente. parabéns pelo vosso aniversário. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.